Mais um episódio do Pod Café no Ar, o podcast sobre empreendedorismo feminino para motivar e inspirar pessoas. Você que já chegou aqui, já vou pedir para você se inscrever e dar um like, ajudando esse canal a crescer e eu a trazer cada vez mais histórias inspiradoras para vocês. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem lançamento de episódio aqui no canal do YouTube. Então já corre lá e se inscreve. E hoje eu estou muito feliz porque é o último episódio da temporada Conectando Mães, Negócios e Vida Real. E o tema é Equalizando Maternidade e Carreira. Eu tenho certeza, eu acredito que esse tema é um desafio aí para muitas mulheres. E quem eu trouxe para falar desse tema é Anabel Pinto, gente. Ela já está aqui comigo. Ela é advogada e palestrante. Ela nasceu lá no interior da Bahia. Ela é mãe da Manuela e do Murilo. E hoje ela é aí a gestora de uma grande empresa também na área jurídica. E uma mulher muito forte, muito determinada, com muito propósito. Ela me emocionou muito já nos bastidores. Eu tenho certeza que vai emocionar vocês também. E hoje ela sobe em vários palcos com a palestra dela, inspirando e ajudando muitas mulheres também. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores aqui do Pod Café. Vise Biscoitos, gente, biscoitos amanteigados. Ela faz encomenda para festas, para eventos. Já segue ela lá no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Outra patrocinadora é a Paladares da Natureza, com suas geleias maravilhosas, sabor da fruta. Essa aqui é de morango, uma que particularmente eu adoro, mas tem outros sabores lá. Já corre aqui do QR Code para conhecer também. E eu não posso deixar de falar da nossa patrocinadora Contix Contabilidade. É o que eu falo aqui, viu, Anabel, em todos os episódios. Toda empreendedora precisa saber lidar com os números de uma forma estratégica para alavancar o faturamento aí da sua empresa. Então já segue aqui o QR Code da Juliana que está aparecendo na tela. E agora chegou a hora da gente conhecer a Anabel. Anabel, muito obrigada por ter aceitado esse convite aqui do Pod Café. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente nessa temporada, né? A última entrevistada dessa temporada. Obrigada, viu? É um prazer, Mel, estar aqui. Ah, obrigada. E você veio de onde? Da Moca, né? Da Moca. Ah, olha que Vim da bacana. Moca. Conta pra gente como é que foi, Anabel, um pouquinho essa trajetória, né? Desde quando você começou, você veio lá das suas origens, lá na Bahia. Então, crescer no interior da Bahia nos anos 80, né? Eu costumo dizer hoje que era crescer com liberdade, crescer na rua, brincando com os Ai, que vizinhos, delícia. muito acolhimento. Eu, apesar de morar em casa hoje, percebo a diferença que é, né? Então, as pessoas hoje em casa, elas ficam muito presas. E com o uso da tecnologia, cada vez mais a gente percebe que o brincar na rua deixou de existir. E Olha, essa foi a minha infância na Bahia, no interior da Bahia, numa cidade chamada Alagoinhas. Lagoinhas. E era brincar na rua, era Ai, que ser acolhida delícia. pelos vizinhos, então foi uma infância muito tranquila. Uma geração que aproveitou bastante. Exatamente, E isso mesmo. aí, eu sabendo dessa história, em 1999 você foi fazer faculdade fora, em outra cidade. Conta um pouquinho como é que foi isso, né? E você ali ficou longe da sua família. Isso, isso mesmo. Em Alagoinhas, naquela época não tinham tantas ofertas de cursos superiores, né? E meus pais, eles foram pais que criaram os filhos para estudar. O principal que eles davam para a gente era a educação. E a gente estudou em uma das melhores escolas da cidade e era preparados para fazer o vestibular. Uhum. E em Alagoinhas não tinha faculdade de direito ou de medicina ou de engenharia, que era basicamente o que as pessoas faziam naquela época. Entendi. E aí eu fiz faculdade em Aracaju, que é uma cidade próxima de Alagoinhas, é a capital de Sergipe. Lá era um lugar que tinha mais qualidade de vida, o custo de vida também era mais barato do que na capital da Bahia, Uma que é cidade maior Salvador. também. É uma cidade maior do que Alagoinhas, mas é uma cidade pequena também. Uhum. Mas era diferente de Salvador, que era a capital da Bahia, que naturalmente as pessoas saíam do interior da Bahia para a capital. Mas houve esse crescimento, esse movimento das pessoas também irem fazer faculdade em Aracaju, porque era uma cidade que estava crescendo bastante e era uma capital também, já tinha uma oferta de outros cursos. Então, eu fui morar em Aracaju para fazer faculdade. Olha, e ficou longe aí da família. Deve ter sido uma fase também
bastante ali do desapego, né? De você tinha 19 anos, 18, 19 Isso, anos. eu tinha 18 anos. Uhum. Foi desafiador, porque de fato, com 18 anos, em casa o tempo inteiro, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito dedicada aos Olha, filhos, então eu costumo dizer que eu tinha tudo na mão. Sair de casa aos 18 anos para fazer faculdade fora foi um desafio por isso. Eu tive que aprender a me virar, a fazer muita se virar coisa que quem sozinha. fazia era minha mãe, exatamente. E essa Mas acho que isso escolha? me fez crescer bastante, né? Já te deu Essa questão. aí Exatamente. um crescimento muito grande. Isso. E você escolheu direito por quê? Foi uma vocação, uma pressão? Como é que foi essa escolha dessa profissão? Então, na verdade, eu acredito que aos 18 anos a gente ainda não sabe exatamente o que que a gente quer, né? É Eu verdade. não sabe, é difícil isso, eu acredito que é difícil. Mas ao longo da escola, você acaba tendo afinidade com determinado tipo de matéria. E eu tinha mais afinidade com a área de humanas do que exatas. Então, eu gostava muito mais de história, de geografia, de Olha, português, do que matemática, física e química. Então, eu entendia que o meu caminho seria pela área de humanas e optei por fazer direito. Não acho que foi por vocação, mas acredito que me encontrei e o direito me escolheu. olha que legal. E aí você foi ali no direito e foi indo. E como é que foi os desafios ali? Os primeiros desafios nessa área jurídica? O que que te fez persistir? Então, eu fiz um movimento um pouco diferente, né? Quando eu terminei a faculdade, eu estava fazendo estágio num shopping de Aracaju. O shopping Aracaju, por ser uma empresa que não era uma empresa grande, não tinha necessidade de ter um departamento jurídico, mas tinha um escritório de advocacia que fazia toda a assessoria. E eu trabalhava como estagiária do shopping e não do Ah, escritório. entendi. Mas como tinha uma assessoria jurídica muito próxima, eu tinha muito contato com o escritório de advocacia e cuidava da parte de contratos. Então, o início da minha carreira foi dentro de um shopping center, na área de contratos, que era assessorado por um escritório de advocacia, que eu tenho uma grande admiração pela advogada que é responsável por esse escritório até hoje. E eu me formei e continuei trabalhando nesse shopping. Então, Nossa, então você já entrou assim no lugar certo, você já entrou na sua área. eu costumo dizer que acho que eu sou privilegiada, né? Por no Sim. início da carreira ter tido esse suporte, esse apoio de uma profissional excelente numa empresa que era uma empresa muito interessante para aprender. E aí eu me formei e continuei lá. Não quis voltar para Alagoinhas, que era um movimento natural. E por isso que no início eu falei que foi um pouco diferente para mim, porque naturalmente quem saía de Alagoinhas e ia fazer faculdade, a maioria das pessoas voltavam. E aí Olha, ia abrir um escritório de advocacia com um amigo, ou então trabalhar com a família, alguém que já tem na família, alguém que faz direito. E eu não tinha. E aí eu fiquei em Aracaju, você decidi acabou me ficando na formar. cidade Exatamente. e teve essa grande E oportunidade. tive essa grande Que oportunidade. bom. E, Isso mesmo. Anabel, falando assim um pouco agora do tema aqui, que é maternidade e carreira, né? Em que momento dessa trajetória sua você se tornou mãe? Então, quando eu me tornei mãe, já estava com 38 anos. Então, já tinha caminhado aí alguns anos, desde da minha da minha formação, Uhum. até eu engravidar, né? Então, quando eu fiquei grávida, eu já estava morando em São Paulo, Olha, já já tinha vindo fui para transferida. Lagoinha você não voltou mais. Não voltei, saí de Aracaju e não voltei mais. Então, eu morava em Aracaju, trabalhava no shopping de lá. Depois eu saí do shopping, fui trabalhar numa varejista, que inclusive é a que eu estou até hoje. E a minha jornada foi uma jornada de crescimento dentro dessa companhia, até que essa empresa decidiu montar um escritório aqui em São Paulo e trouxe algumas pessoas para cá. E eu fui transferida para cá. Olha, Então, quando eu vim para cá, eu já ocupava uma cadeira de gestão. que Quando eu bacana. me tornei mãe, então, eu já tinha caminhado um pouco aí nessa Bastante. Já estava jornada. consolidada ali na sua área. Exatamente, já tinha 38 anos. Quando eu Olha. pensava que não ia mais acontecer, eu me tornei mãe. Então você veio para São Paulo, já consolidada numa uma carreira ali como gestora.
E aí já virou mamãe também. Foi tudo Já na mesma virei mãe. época? Não, não foi na mesma época. E assim, eu acredito que o crescimento profissional, ele é contínuo, né? Uhum. Então, eu não sei se a palavra correta é consolidada, que eu acho que essa consolidação, ela é uma É jornada a contínua. longo prazo. Exato, mas assim, eu já ocupava essa posição que eu tô hoje de gestora, quando eu me tornei mãe. Olha que bacana. E tem muita gente que fala, né? Eu acredito que para você já começaram os desafios. Muita gente que fala, muitas mães que falam que a gente tem que dar conta de tudo, né? Você já num cargo aí mais elevado, sendo mamãe, o que que você pensa sobre isso? Eu penso que não é possível dar conta de tudo. Não, não é possível. E assim, acredito que as pessoas que estão buscando dar conta de tudo, elas acabam ficando doentes hoje, porque elas estão simplesmente tentando algo que não é possível Que não tem acontecer. como equilibrar todos esses pratos. Exatamente. Falando nessa expressão agora de equilibrar pratos, eu acredito que a gente consegue, de fato, segurar alguns pratinhos, mas alguns eles vão ter que cair e a gente precisa escolher qual prato que cai. Né? E hoje, assim, para mim, eu acredito que o prato que você não pode deixar cair é o seu. Olha, Então, dentro dessa perfeito. jornada aí de carreira, maternidade e tantas outras funções que a gente exerce, acho que é importante que a gente não deixe o nosso prato cair. Até você viveu um momento de sobrecarga também, né, Anabel? Como é que foi isso, né? Ali, maternidade, no trabalho. Conta um pouquinho como é que foi. Você pode falar um pouquinho dessa passagem sua pra gente? Então, eu tive de fato um momento bem desafiador e de sobrecarga, que foi em 2020. O que que aconteceu, Nossa, né, em 2020? O meu filho mais novo, ele nasceu em 2018. E depois que eu me tornei mãe, eu acreditava que um filho só estava bom, que eu só era o suficiente, que com um eu conseguiria dar conta de trabalho, de casa, de marido e de filho. Mas a gente não tem controle de nada. não. E sua gestação, ela foi planejada ou foi uma coisa que aconteceu? Não aconteceu. Ah, Não foi entendi. planejada. Eu sempre quis muito ser mãe, mas Bacana. eu não planejei. Entendi. Eu cheguei num momento até que, inclusive, eu achava que não ia mais acontecer. É Que eu mesmo? fiquei grávida com 38 anos. Então, depois que o Murilo nasceu e eu fiquei muito preocupada se eu daria conta, acho que como muitas mulheres pensam, né? E como muita gente faz acreditar que não é possível, eu também estive dentro dessa estatística de achar que não era possível dar conta da carreira e maternidade. E depois que o Murilo nasceu, eu falei: olha, um só é o suficiente, tá bom, e não quero mais. Eis que não temos o controle de tudo na vida Verdade. e fiquei grávida novamente. Nossa! Murilo ainda não tinha 1 ano quando eu fiquei grávida da Manuela. Nossa, foi um praticamente na sequência do Exatamente. Um outro. na sequência do outro. São quase gêmeos. Nossa. E aí, Manuela nasceu em 2020, que foi o ano da pandemia. Ela nasceu no final de janeiro e no dia 18 de março foi decretado o lockdown, né? Tudo fechou. Nossa, então aí você tinha um bebê novo, e aí você achava que já estava tudo equilibrado ali, que estava tudo bem, e veio E veio a Manu Manu e pandemia. em pandemia, exatamente. Então, quando eu retornei da licença maternidade, que já era um momento muito desafiador, porque estávamos todos vivendo uma situação de muita incerteza, eu ganhei o meu maior desafio profissional. Então, a gente estava vivendo a pandemia, tinha Murilo, que era novinho, Nossa, e mais Manuela, isso. que era um bebê, e eu ganhei que eu considero o meu maior desafio profissional. E aí chegou um determinado momento que, de fato, eu caí nessa de acreditar que não era possível, que eu não ia dar conta. Comecei a sentir muitas dores nos ombros, porque o corpo fala, né? Sim. Quando E você como não tá fala? bem. Exatamente. Então, comecei a sentir dores no ombro e chegou um determinado dia que as coisas estavam mais flexíveis. Eu decidi fazer uma massagem e nessa massagem eu chorei muito, chorei Nossa, copiosamente. E naquele dia eu entendi que era um choro só da pessoa te tocar. só da pessoa me tocar.
E Nossa. naquele dia eu entendi que aquele choro era um choro que significava um pedido de ajuda. E eu comecei a fazer terapia. Liguei para uma amiga, falei para ela: olha, eu preciso de ajuda e acho que talvez o caminho seja procurar uma terapia. E ela me indicou um psicólogo com quem eu comecei a fazer terapia, e eu digo que ali eu iniciei uma jornada de autoconhecimento que eu Que sigo até bacana. hoje. E eu entendi que sim, é possível a gente conciliar carreira e maternidade, mas é bastante desafiador. Eu acredito que, assim, são muitas mulheres que vivem essa dupla jornada, que escolhem isso e que tem muitos desafios. E até hoje E às eu tenho vezes, né, muitos Anabel, fica desafios. nesse turbilhão, né? Esse turbilhão de muitas mudanças, veio pandemia, veio filho novo, novo cargo. E a gente, o que que aconteceu? Você não se olhou, não olhou para Exatamente. dentro de si, né? Precisou Exatamente. ali, foi fazer uma massagem, alguém te tocou e você percebeu o quanto frágil e vulnerável estava ali, e que não estava dando conta de tudo, né? Isso mesmo. Exato. Que bacana que você Estava teve essa visão. faltando exatamente isso, olhar para mim. Olhar para você, isso é muito importante, muito importante. Exatamente. E o que que você aprendeu que você pode falar ao longo dessa jornada toda até aqui, né, sobre maternidade e carreira? Você pode falar alguma coisa? Então, para mim, a maior lição, e por isso que nasceu a palestra Equalizando Carreira e Maternidade, para mim, a maior lição é: não é possível equilibrar. Assim como não é possível dar conta de tudo, e que a gente precisa escolher qual pratinho vai cair e deixar sempre seguro o nosso. Não é possível equilibrar carreira e maternidade. Eu acredito que a gente consegue equalizar exatamente como uma frequência de rádio. Horas você está sintonizado na carreira, horas você está Olha que sintonizado na bacana. maternidade. Então, para mim, de todos os desafios que eu passei e continuo passando, obviamente, a maior lição é essa, que não é possível equilibrar e que a gente precisa fazer escolhas conscientes para que a gente também não se sinta culpada. É, porque sempre vai ter filhos, são filhos, né? Seus filhos estão com quantos anos agora? Manuela tem 5 e Murilo vai Olha, fazer 7. que bacana. A gente tem que sempre, é isso que você falou, ou é carreira ou é maternidade. Não tem Exatamente. como fazer tudo de uma vez. Não E tem. aí você falou um pouquinho já, dando spoiler aí da sua palestra, que o nome é Equalizando Maternidade e Carreira. Conta, foi isso que te motivou? Essa questão que te motivou? O que mais te motivou a fazer essa palestra e estar em tantos palcos hoje aí, motivando tantas mulheres? Então, na verdade, depois que eu passei por esse grande desafio de um grande projeto profissional, né, de ter chegado nesse momento de achar que não era possível e iniciar a jornada do autoconhecimento, eu acredito também muito em uma coisa, que movimento gera movimento. Então, o primeiro passo foi começar a terapia e olhar para dentro Olha, de mim. importante. Então, o autoconhecimento para mim é muito importante, é relevante demais. E depois que eu comecei a fazer terapia, olhar para dentro de mim, ganhar mais confiança, me posicionar de forma diferente, eu fui fazendo outros movimentos também, até que chegou um determinado momento que eu estava me sentindo tão capaz, tão confiante, que eu falei: caramba, e Nossa, agora o que que eu faço com tudo isso? Preciso você estava sentindo transbordar. aquele potencial ali dentro. Exato, exato. Então eu pensava, eu preciso transbordar isso. Eu estava num momento que, assim, depois de ter passado por esse grande desafio, eu estava muito segura de que é possível conciliar carreira e maternidade. Não é fácil, Que não é bacana. fácil, mas eu estava muito segura de que é possível conciliar carreira e maternidade, e eu senti um desejo de compartilhar isso com outras mulheres. Até porque a gente sabe que estatisticamente, de cada 10 mulheres, 4 não voltam da licença maternidade. Nossa, isso é uma verdade. E é um número muito grande, isso me deixou muito incomodada, né? O que que eu poderia fazer para mudar esse cenário? A gente fala tanto de equidade de gênero, como que a gente vai conseguir alcançar a equidade se a cada 4 mulheres de 10 que saem da licença maternidade não voltam para o mercado de trabalho? Nossa, Então, ainda é um número é, alto. exatamente. Então, a palestra nasceu desse desejo de ajudar outras mulheres que escolhem a maternidade, escolhem a carreira, a entender que é possível conciliar.
E precisa ser uma escolha. Eu adorei. Porque É um também propósito bem... Tem gente que não quer ser mãe, e tá tudo bem. Ou tem gente que só quer ser mãe e tá tudo bem. Mas tem isso também. tem gente que quer as duas coisas. Tem gente E que não sabe precisa. como sair. Exatamente. Não Tem sabe gente que como sair. precisa trabalhar, né? Então, foi isso. Nasceu desse desejo de ajudar outras mulheres. Quando eu olhei para mim e entendi que era possível conciliar carreira e Nossa, maternidade. que lindo, adorei. Um propósito muito forte que veio realmente aí de dentro. E como Exatamente. foi a construção dessa sua fala, a escrita, dessa sua voz? Como é que foi isso? Então, acho que foi natural. Foi natural. A partir do momento que eu comecei essa jornada do autoconhecimento e olhar para mim, entender o que que eu estava fazendo, quais os movimentos que eu estava fazendo, o que era que estava dando resultado, se realmente estava dando resultado ou não. Então, nasceu disso, dos meus estudos, então, pesquisas, entender por que que as mulheres não voltam para o mercado de trabalho, entender quais são as maiores dificuldades. Então foi uma construção que foi muito natural, veio de dentro Teve alguém mesmo. que te ajudou, alguma inspiração? Então assim, eu tenho, na verdade, muitas pessoas que me ajudam em determinados períodos, em determinados projetos. Acho que para que essa palestra ela nascesse, muita coisa aconteceu, não nasceu do dia para a noite. Entendi. Então, quando eu falo que movimento gera movimento, eu comecei fazendo terapia. Mas não foi só isso. Tudo é um começo. Tudo é um começo, exatamente. Não foi só isso. E tem muita gente que me ajudou. Né? Eu Ah, que fiz um processo de bacana. coaching, eu gosto muito de compartilhar. Eu fiz um processo de mentoria na empresa que eu trabalho, que foi um divisor de águas, assim, para mim. Então, tem muita gente que E você fala ajudou super bem, Anabel. Eu adoro. Gente, que sotaque, né? Fala nisso, esse sotaque maravilhoso que a gente ouve de uma forma tão gostosa. E você fala com muito propósito, né? Dá pra ver lá no coração toda essa sua essência aí transbordando, né? De querer ajudar eu tenho mesmo. muito orgulho desse sotaque. Muito Acho bom. que, apesar de já ter 13 anos morando aqui em São Paulo, para mim o sotaque, ele traduz autenticidade. Eu não quero Sim. jamais perder isso. É a marca registrada sua já. Exatamente, exato. E o que que você quer passar, já que a gente tá falando de coração, né? O que que você quer ali colocar ali no coração quentinho ali das mulheres que te assistem com essa palestra? Para elas acreditarem que é possível, para elas confiarem. Eu acho que nessa minha jornada de autoconhecimento, a virada de chave foi quando eu passei a acreditar em mim. Então, o que eu posso dizer é acreditem em vocês, assim, que é possível, de fato, se for uma escolha. Eu acho que a gente precisa fazer as coisas com muita intenção e não ficar deixando a vida nos levar, como diria Zeca Pagodinho, né? Não deixar a vida nos Verdade. levar. Vamos ser intencional, assim, olha, eu quero ser mãe, eu quero trabalhar, é importante para mim. Eu não sou 100% feliz sendo mãe. A carreira me completa. E uma coisa alimenta a E tá outra. tudo E bem. tá tudo bem, exatamente. E tá tudo bem. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar no Equalizar Carreira e Maternidade é isso: é uma mensagem de confiança, é um compartilhamento de desafios e de que é possível, sim. Se a gente quer, a gente faz Eu acontecer. acredito. E principalmente aí quando a gente se enxerga e você foi lá no fundo, né? Um processo de cura. Exato. E aí tá aqui hoje também no podcast e já com essa palestra aí para todos os lugares. E Exatamente. você, essa palestra que você faz é para empresas também, né? Isso. O que que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo em algumas empresas. Como eu sou advogada, eu já fiz algumas palestras também em escritórios de advocacia. Então, a ideia é que dentro das empresas, elas tenham essas ações de desenvolvimento de carreira e de desenvolvimento das mulheres. E é um momento também muito inspiracional e motivacional, Sim, né? uma Então, palestra motivadora aí para as exato, é um empresas. bate-papo. Eu vou nas empresas, nos escritórios e onde mais Eventos de tiver que, mulheres. exatamente, Que bacana. levar essa palavra, compartilhar essa história de inspiração e de motivação. É contar, de fato, a minha história, é real.
Que Não bacana. é real. E muito inspiradora. E teve algum momento em alguma palestra, assim, que te tocou? Que você pode compartilhar, assim, que teve algum momento que te emocionou em alguma palestra que você estava fazendo? Te marcou profundamente? Então, tem sim. E isso é bem recente, assim. Quando a gente descobre o nosso propósito, essa palavra ela ficou muito famosa, né? Tá muito na moda, o propósito. Tá. E eu às vezes até tenho um receio de falar, porque eu tenho um pouco de sou um pouco cética com relação a certas coisas. É mesmo? Mas eu hoje acredito que o propósito ele te encontra. E eu acredito que esta palestra, ela me encontrou. E ela me encontrou de uma forma muito natural. Só que palestrar vender um produto não é fácil Não é hoje, fácil, não né? é E fácil. é um tema que, apesar de ser muito importante, ele não é prioridade hoje na agenda de muitas empresas, né? Sim. Ele está na agenda hoje de muitas empresas. Ele é um tema bastante falado, muito. A gente já avançou bastante, mas não é ainda Ainda tem um caminho aí. tem um caminho, Tem um caminho, exatamente. porque é uma palestra maravilhosa de autoajuda. Tem De um longo autoajuda. caminho. E tem muitos desafios para quem está do lado de cá querendo ofertar isso. Então, tem alguns dias que eu fui palestrar e no caminho eu fiquei muito reflexiva, pensando: será que eu estou no caminho certo? Será que faz sentido? Será que esse realmente é meu propósito? Será que eu estou conseguindo, na hora que eu estou palestrando, realmente fazer um pouquinho de transformação, deixar um pouco no coração das pessoas? E no final dessa palestra, a dona da empresa pediu para que algumas mulheres que se sentissem à vontade quisessem compartilhar algo, alguma história, enfim. E uma das pessoas que estavam lá compartilhou uma história muito legal de um desafio que ela teve com ela era viúva recente e no final ela cantou uma música assim, era É uma música mesmo? de agradecimento, olhando para mim Ela por cantou, viver aquele Anabel. momento. Que Exatamente. maravilha. E aí eu entendi que, apesar de todos os desafios, isso de fato é um propósito e que eu preciso continuar. Olha que bacana. Você falou de propósito, eu estava aqui pensando exatamente isso. Eu acho que, pelo menos foi o que aconteceu comigo também, e eu vejo com você. Porque assim, não é só, não é um plano de negócio, é um chamado. Não é um plano, É exato. um É, chamado. E o chamado que você está ouvindo, que eu tô aqui ouvindo, que é para fazer um podcast também, foi um chamado para mim. Então, o que você falou é muito real e muito verdadeiro. Aqui eu me identifiquei muito também. as coisas Entendeu? vão se conectando de uma forma que, quando você olha, você pensa: caramba, É o realmente era para universo. acontecer. É Deus falando com a gente Exato. e a gente transbordando tudo isso para Os muitas mulheres. algoritmos, né, vai entregando para Verdade, você. verdade. E você pode Exatamente. compartilhar? Tô tão curiosa com essa sua palestra que eu já quero assistir um trecho, alguma coisa dessa palestra com a gente. Então, olha, acho que tem dois trechos para mim que são muito legais, assim. Um dos trechos é onde eu conto por que que eu quis ser mãe. E Olha eu que quis ser bonito. mãe por causa da minha mãe, né? Eu sempre me questionei muito, por que que ela renunciou a tudo, né? Eu contei no início que ela só fazia cuidar da casa e dos filhos. Sim. E eu cresci me perguntando o que que leva alguém a fazer isso. E eu entendi que eu só conseguiria essa resposta se eu me tornasse mãe. E eu conto isso na palestra e acho que essa é uma parte que me toca bastante, porque hoje eu entendo que é amor, Ah, é puro amor. é puro amor. Aquele amor incondicional, É tão amor profundo, incondicional. É clichê, mas é a pura verdade. que É só amor. quem passa É sabe. muito clichê, mas só quem sabe passa. Então, essa parte me toca bastante. E eu encerro com uma frase também, que para mim é muito importante, que é uma frase de São Francisco de Assis, que fala: comece fazendo o que é necessário, Olha, depois o que é possível, e logo você estará fazendo o que você nem acreditava que você conseguiria fazer. o O impossível, o extraordinário também. extraordinário. Que bacana, Exatamente. que lindo, adorei. Adorei, já tô Exatamente. super curiosa. Eu quero ir na próxima. Já me fala qual vai ser a próxima que eu quero assistir também. E você acha que a maternidade hoje mudou sua forma também de liderar? Ah, com certeza.
Com certeza. E é muito interessante. Eu gosto muito dessa pergunta, assim, porque é, muitas pessoas ainda acreditam que a maternidade é um limitador, né? Então, muitas Tem vezes muito isso tem ainda. Tem muito, muito isso. bastante. Tem muito. Eu já ouvi pessoas compartilhando comigo assim: olha, quando eu estava grávida, me tiraram de tal projeto. Então, por quê? Porque as pessoas ainda acreditam que a Ou maternidade é um então, limitador. ou então, só te interrompendo um pouco, ô, Anabel, fala assim, eu não vou poder, quando eu for mãe, eu vou ter que parar de fazer isso, ou eu vou ter que parar de fazer aquilo, então eu não É, quero ser mãe exato, agora, porque eu tenho que parar isso, exatamente. parar aquilo, vou ter que É. interromper um projeto, eu não vou poder. Não entrega mais da mesma forma, tem que É, sair toda hora para poder cuidar do filho. E assim, o que eu acredito de verdade hoje é que a maternidade, ela transforma de tal forma que você descobre e desenvolve habilidades, competências para o mundo corporativo e para a forma de liderar, que é incrível. é Porque verdade. pense bem, na maternidade você precisa ser muito paciente. Um funcionário você pode demitir, concorda? O Verdade. filho você não demite. Não, Ou você tem paciência ou não tem o que fazer. Então você tem que ter paciência. Então você paciência, precisa de liderança, paciência, compreensão. compreensão, inovação, criatividade, né? Porque assim, você pode. Tudo bem que tem gente que escolhe hoje deixar o filho na tela, ok? Mas todo mundo sabe que não é o recomendado. Criança precisa de atenção. E aí, o que é que você desenvolve? Criatividade. Porque você Verdade. tem que estar a todo momento inventando coisas para poder deixar o seu filho conectado com você, né? Então, assim, É um autodesenvolvimento a todo tempo. empatia, criatividade, direcionamento, né? Combinados. Você faz muito combinados com a Muito, equipe, muito com combinado. Então, tem até um livro que se chama Lidere como uma Mãe, Ah, que ele fala é? muito Olha sobre que isso. E é bacana. um livro que não é só para mães, é um livro para líderes, mas ele traz coisas da maternidade que você aplica na gestão. Inclusive, eu estava até dando uma olhada lá esses dias no Instagram do Rufino, né? Que é um grande inspirador para mim. Pelo menos ele estava falando que é ter um modelo de liderança. Olha para sua mãe. Pois Olha é, para uma mãe. exato. Ela é o melhor modelo de liderança que você vai ter na vida. É isso. Nossa, Faz muito maravilhoso. sentido. E você acha hoje que a sua palestra ela é uma missão ou é um complemento da sua carreira? Porque hoje você aí gere também, né, a gestora jurídica de uma grande empresa. Então, eu acho que é um complemento, porque assim, para mim, o discurso ele precisa ter coerência. E se eu falo hoje que é possível conciliar carreira e maternidade, essa precisa ser minha realidade, né? Então, assim, a minha carreira para mim é super importante. Eu gosto muito do meu trabalho e eu não quero em nenhum momento deixar de fazer o que eu faço hoje. Olha que bacana. Agora, para além da minha carreira, para além do que eu faço hoje, eu descobri que eu quero ajudar outras mulheres. E a forma que eu encontrei de ajudar outras mulheres é através do compartilhamento, e por isso eu criei essa palestra aí. Então, uma Conectando coisa muitas não mães. exclui a outra de forma alguma. O que eu quero é fazer as duas coisas. É uma missão muito bonita, Anabel. E como a gente pode contratar? Fala para as pessoas como é que elas podem contratar essa palestra maravilhosa. Então, me contacta no telefone, vou deixar meus contatos aí, no Instagram e vamos junto. Tô pronta. Olha, e que conselho, Anabel? Vamos lá contratar a Anabel para essa palestra aí nas empresas, empreendedoras também, que tem uma equipe de mulheres, cafés de network, tem muitas possibilidades para você palestrar, Sim. né? E acho que é uma coisa que eu sempre me questiono, é para quem eu quero falar, né? E assim, eu acho que é um assunto que é tão importante que a gente consegue falar com qualquer pessoa sobre o tema da maternidade. A gente não consegue falar só com quem é mãe. A É gente consegue verdade. falar com quem são os pais. Porque se a Pra gente eles não abrirem tem. essa visão também. Se a gente não tem os pais do nosso lado exercendo o papel deles, complica bastante, né? Se a gente não tem uma rede de apoio, complica muito. Então, essa palestra, esse bate-papo,
eu acabo hoje entendendo que ele é um bate-papo para todo mundo. Natural. Natural. Que bom. Exatamente. E que conselho você daria hoje para as mulheres que amam a sua carreira, mas se sente culpada por ser mãe? A culpa é... A culpa é a culpa. A culpa não melhora nada. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa fazer são escolhas. Porque à medida que a gente consegue fazer escolhas conscientes, essa culpa, eu não vou dizer que ela deixa de existir, que acho que em muitos momentos da maternidade a gente se pega pensando nisso, né? Mas acho que se a gente fizer escolhas conscientes, a gente consegue diminuir muito essa questão da culpa. E para mim, a gente só consegue fazer escolhas conscientes se a gente primeiro olhar para a gente. Então, de novo, o autoconhecimento é a chave. Então, assim, só para tangibilizar um pouco isso, eu não vou em todas as consultas dos meus filhos. Olha, E tá tudo bem, eu não preciso ir para todas as consultas deles. Eles têm uma sem outra pessoa que culpa. vai, sem culpa. Eu não levo meus filhos para a escola todos os Você tem uma dias. rede de apoio e você pode contar com ela, sendo família, sendo quem você Seja contratou. quem for, para mim uma rede de apoio é essencial, não importa quem seja. Eu não tenho família aqui em São Paulo. A minha família mora na Bahia, a família do meu esposo também não mora aqui em Ah, e São tem esse Paulo. detalhe na sua história também, que quando você veio para aqui para São Paulo, você não tinha rede de apoio nenhuma de família. Exatamente, exatamente, exato. Meu marido tem uma tia que mora aqui, mas ela tem, obviamente, os compromissos dela, ela trabalha, enfim. Então, a gente tem uma rede de apoio que é restrita, mas a gente tem. Porque sem rede de apoio não é possível. Não. Não é possível. Mas sendo ela família Não contratada, não importa, importa. família contratada, escola, vizinho, amigo, seja quem for. E eu ainda acredito mais, tá? Tem que ter o plano A, B, C e D. Então, se seu filho ficar na creche, você tem que ter uma outra opção, porque ele vai ficar doente e ele não pode ir para creche. O que é que você faz? É verdade. Né? Esse Então, plano ABC por tem isso que que precisa funcionar. ser intencional, né? Você não vai deixar todo dia seu filho na casa do vizinho. Óbvio que não. Mas você precisa ter uma relação com esse vizinho que te possibilite usá-lo quando você precisar. Sim, eu Por acho isso que eu também falo do A, B e C. ter essa conversa com a criança, né? Sim. Fazer ela entender que ali é o momento da mamãe trabalhar. Acho que isso também, as mulheres se sentiram igual você na pandemia, esse sobrepeso, principalmente na pandemia que veio tudo isso, né? Que veio essa grande culpa, essa grande sobrecarga. Porque, para mim, também foi uma experiência muito difícil, né? Você tendo que ficar ali no online. E aí, com o filho, com lição, você virou professora. É, Gente, foi ali muitos mas é muito desafios. importante. Ali quando eu fechava a porta para fazer meu atendimento, filho, agora a mamãe está trabalhando. Você começar também a, a fazer a criança enxergar a importância do seu Do trabalho, trabalho. que vai ter o momento da mamãe brincar e vai ter o momento da mamãe trabalhar. É. E tá tudo E a bem. gente não tem que falar para eles que a gente trabalha porque precisa pagar a conta. Eu acho que assim, a gente trabalha porque a gente gosta de trabalhar. Eu falo muito isso com os meninos lá Nossa, em você casa. falou uma coisa muito Eu gosto, a importante. mamãe é feliz trabalhando. A mamãe ama vocês. Eu falo, eu brinco com eles que eles são a razão da minha vida. Eu falo, o amor da vida da mamãe. Mas, para além do amor da vida da mamãe, existe uma mulher, uma profissional, cheia de sonhos ainda. E isso me realiza também. Acaba virando uma inspiração para eles, Exatamente. de vez de um peso. Ou uma Exatamente. crença ali limitante também. E o que você diria se você pudesse tomar um café com a Anabel lá de 1999? O que você diria para ela agora? Ai, acho que eu falaria para ela, confia em você. Olha, Confia e seja mais intencional. Que, assim, tem muita gente que fala assim, ai, eu abraço todas as oportunidades. E isso é muito legal. E acho que isso foi o que aconteceu comigo. Eu abracei todas as oportunidades que eu tive. Mas talvez olhando um pouco no retrovisor, eu teria feito movimentos mais intencionais e não deixar a vida me levar somente agarrando os desafios que chegavam para mim. Que é ser mais indiferente. intencional. Exato. É Isso é diferente, importante. né? Essa questão do você agarrar as oportunidades que te dão,
do que você ser intencional. Então, assim, É bem diferente. eu acho que a gente precisa... Mas faz onde eu parte quero também, chegar? né? Faz parte. Acho que precisa ter um pouco dos dois, né? Obviamente, você precisa deixar um pouco a vida te levar também, porque senão você fica naquela coisa de tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. E às vezes o flow é importante. Mas é importante também você entender aonde você quer chegar. O que que eu quero? E não só. Então, tem uma pergunta que fazem que é bem interessante, que fala assim: quando você morrer no seu enterro, como que vocês querem que as pessoas lembrem de você? Olha, Isso é uma construção. Isso precisa ser intencional. sim. Isso você não vai conseguir deixando a vida me levar. Não, porque aí você não vai ter história para Não contar, tem nem para deixar pro seu legado. Então, eu diria para a Anabel de 1999 para acredite mais em você. E foi um processo muito difícil para mim, para eu acreditar em mim, para eu ter mais confiança e para que eu seja mais intencional. Olha, adorei. E para a gente fechar, me responde uma pergunta, Anabel. Usar minha voz no palco é? Fazer as mulheres e mães acreditarem que é possível conciliar carreira e maternidade, se essa for a sua escolha. E ser mãe e profissional é? Para mim é uma realização. Eu, Ah, de que fato, eu me sinto linda. realizada. Me sinto realizada. E é tão Com bom. todos os desafios, né? Também não é fácil, gente. Não, não é fácil. A gente está Não aqui é. falando, o pessoal está achando que Não não, é. não é. Exatamente. Assim, a história de sobrecarga de 5 anos atrás, ela continua existindo. Os desafios, eles continuam chegando. Agora, a maneira como eu olho esses desafios hoje, a lente com que eu vejo esses desafios hoje, não é a mesma lente de 5 anos atrás. É uma lente mais leve, Com certeza. mais É uma tranquila. lente de que segura a onda, vai passar. Olha, que bom. Segura a onda, vai passar. Então, não é que tá fácil. E não é que eu não tenho problemas, muito pelo contrário, eu tenho muitos. Assim como Muitos. todas. Todo Assim como mundo, é todas. isso. A gente fica olhando a grama do vizinho mais verde, a gente só quer olhar o palco de todo mundo e não sabe o que passa no bastidor. Né? Todo mundo tem muitos desafios. Mas assim, como que a gente encara esses desafios? Então, por isso que eu Verdade. falo que a forma como eu encaro os desafios hoje não é mais a mesma forma desde que eu comecei a olhar para mim. Olha, foi aí galgando, né? Ao longo Exatamente. dessa jornada. E eu adorei esse tema que você trouxe aqui. Acho que ajudou muitas mães. Quando eu pergunto qual que é o maior desafio aqui das empreendedoras, ainda é equalizar a É. maternidade e a carreira. É sempre o desafio. É. E sempre vai ser. E a gente acha que assim, agora eu vou ser empreendedora, não vou ter esse desafio. Com certeza, esse desafio Vai não é ter. só de quem está no mundo Não, corporativo. não, não. Esse é o desafio de toda mãe De toda que mãe. escolhe não ser mãe em tempo integral, porque também tem aquelas pessoas que escolhem, não, eu quero ser só mãe, e tá E tudo também, bem. e a mãe em tempo integral também tem o desafio dela, né? Também Que tem. também não é fácil. Exatamente. Que também não é fácil. Exato. Ai, Anabel, eu adorei o nosso bate-papo. Eu tô super feliz por você estar aqui. A gente tá fechando essa Obrigada. temporada com chave de ouro. Ai, que Você é uma bom. mulher aí que transborda tudo isso, com a sua alegria, sua autenticidade. Super verdadeira, uma mulher forte, que esse sotaque maravilhoso que veio para essa temporada aqui também. Eu quero te agradecer, te presenteando também com a caneca do Pó de Café. E um Oba! kit café, os biscoitos da Vice, que você falou que estava com vontade aí de provar Pareceu também. bom, hein? É muito bom. E não tem conservante, você vai gostar. E eu também queria te presentear. Nós temos uma nova patrocinadora, gente, a doutora Ana Flávia. Ela é dentista e odontologia, ela é especialista em odontologia integrativa. E ela está presenteando todas as nossas convidadas, tá? Com a plástica biofotônica e também com voucher de desconto no tratamento dela. Então, um Uau! presente da doutora Ana Flávia. Quem vem aqui, viu, Ana? Adorei. Bel, ganha muito presente. Isso é uma coisa super importante também nessa jornada, né? O autoconhecimento desperta o autocuidado. É verdade. Então, quando a gente não se conhece, a gente fica sempre inventando desculpas para não nos cuidar. E depois que eu comecei essa jornada, até Olha. tempo para fazer atividade física eu encontrei. Então,
Vamos É juntas. importante olhar para Super, dentro. super. E também, porque eu acho que quando a gente está no estado de sofrimento, a gente não consegue nada. Exato. Nem ser mãe, como a gente gostaria de ser, nem empreender ou estar lá no mundo corporativo como a gente gostaria de estar. Ai, Então, isso essa mesmo. cura é importante para todas as mulheres e para todo ser humano, né? Obrigada, Exatamente. Anabel, por estar aqui. E eu quero que você agora deixe uma mensagem para quem você quiser que está assistindo a gente. Ah, que bacana. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar é agradecer a quem está junto comigo dentro dessa jornada de carreira e maternidade. A rede de apoio, como eu falei, é super importante, o compartilhamento também. Então, acredito muito no poder das comunidades, de estar junto de outras mães, de grupos que se apoiam. Então, uma mensagem que eu deixo aqui é um convite para as mulheres que escolhem as carreiras olhar para você, confiar, acreditar que é possível e deixo também um convite para as empresas que querem trazer esse tema para as suas colaboradoras como um momento de motivação, de inspiração, que estou pronta aqui para a gente bater um bate-papo aí muito gostoso. E Ah, obrigada, estou super feliz também, Mel, de eu estar que aqui. agradeço. Tomara que essa mensagem chegue aí no coração de muitas mães, que esse é o Vai objetivo. chegar. Parabéns por inspirar, incentivar tantas mulheres. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por estar aqui também. E é isso, gente. Eu quero agradecer, né, quem ficou aqui com a gente até agora, quem deu um like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada.